Olá, hoje, 2 de dezembro, sábado, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Daniel, capítulo 7, versículos de 15 a 27. Leitura da profecia de Daniel. Fiquei chocado em meu íntimo. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas, e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Aproximei-me de um dos presentes e lhe pedi que me desse explicações sobre o significado de tudo aquilo. Respondeu-me, fazendo-me conhecer a interpretação das coisas. Estes 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão na terra. Mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos, eternamente. Depois, quis ser mais bem informado a respeito do 4º animal, que era bastante diferente dos outros e o mais terrível de todos, com seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando e calcando aos pés o que restava, e ainda a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e sobre o outro que nascera e fizera cair outros 3, sobre o chifre que tinha olhos e boca, e que fazia ouvir uma fala forte, e era maior que os outros. Eu continuava a olhar, e eis que este chifre combatia contra os santos e vencia. Até que veio o ancião de muitos dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Respondeu-me assim: o 4º animal é um 4º reino que surgirá na terra, e que será maior do que todos os outros reinos. Há de devorar a terra inteira, espezinhá-la e esmagá-la. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis. Um outro surgirá depois deles, e este será mais poderoso do que os seus antecessores, e abaterá os 3 reis, e articulará insolências contra o Altíssimo, e perseguirá os seus santos, e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues ao seu arbítrio, por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá, e ao chifre será tirado o poder, até ser destruído e desaparecer para sempre. E então que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu, ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui é a explicação do sonho que foi narrado ontem. E mais uma vez na profecia de Daniel, finaliza falando do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, o último versículo: que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu, ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Eu vou repetir: a Jesus todos os reis servirão e prestarão obediência. A nosso Senhor Jesus Cristo todos os reis servirão e prestarão obediência. É a palavra de Deus. E às vezes a gente se curva tanto, a gente tem tanto medo
das autoridades constituídas deste mundo. Mas todas as autoridades constituídas deste mundo, um dia prestarão contas a Deus. Um dia se submeterão ao justo juízo de Jesus Cristo, nosso Senhor, cujo reino é eterno, o poder, a realeza, a grandeza é eterna e para sempre. E muitas vezes a gente se curva diante dos homens que têm poder e status social e não se curva diante de Deus. A gente se submete aos homens e não se submete a nosso Senhor. Peçamos ao Espírito Santo a graça de nos submetermos primeiro a Deus, de vivermos a nossa vida pautada no reino de Deus, esse reino que não passará, esse reino que permanecerá, porque queremos, desejamos fazer parte do reino de Deus. E no Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então perceba, abre aspas para Jesus: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis a Deus. Por causa de quê? Por causa da gula. Por causa da gula. A falta de controle em abster-se daquilo que nos mata. A vontade fraca para fazer a gente renunciar àquilo que nos mata, ao pecado, aos excessos. Tudo começa com a gula, com essa falta de controle para dizer não quando tem que se dizer não, para não flertar com o pecado. Por quê? Porque a gula faz a gente querer cada vez mais saciar a nossa carne, saciar as nossas vontades, os nossos desejos sem freios. E é Jesus falando, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Insensíveis a quem? A Deus, a graça de Deus. Por causa de quê? E começa por onde? Ele começa falando por onde? Por causa da gula. E o que é a gula senão a nossa vontade fraca para dizer não para aquilo que nos mata? O que é a gula senão a nossa falta de controle para que o nosso sim seja sim, para que o nosso não seja não, para que nós vivamos de modo equilibrado, sem excessos. E muitas vezes o que nos mata, materialmente falando, são os excessos. Queremos cada vez mais, queremos cada vez mais, queremos cada vez mais, da comida ao status, a lascívia, a luxúria. E ele continua, Jesus continua: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da embriaguez. Então, o Senhor aqui nos exorta claramente é o quê? Você que se perde por causa da bebida, que fica se expondo nos cantos, nos lugares embriagado. Isso não é vontade de Deus para você, meu irmão. Isso não é vontade de Deus para você, minha irmã. Uma coisa é você tomar uma taça de champanhe, uma taça de vinho, você celebrar um momento bom na sua vida. Não há pecado nenhum nisso.
em você tomar aquela cerveja na praia, aquela cerveja para celebrar ali a reunião com os amigos, não tem problema nenhum nisso. Outra coisa é você se dar à embriaguez. Perde o controle. Quem já viu um embriagado ser dono de si? Por quê? Porque perde o controle, perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio do corpo, perde o juízo, cedo ou tarde. Então, o problema não está em beber, mas o problema está em criar da bebida um hábito para embriagar-se. E é Jesus falando. Aqui não é uma exortação moralista, puramente moralista, mas é uma exortação para quê? Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Por quê? Porque muitas vezes as preocupações da vida nos engolem. As preocupações da vida ocupam o lugar de Deus. E as preocupações da vida se tornam o nosso Deus, ocupam o centro da nossa vida. E é Jesus dizendo, tomai cuidado para que isso não torne o teu coração insensível. Por quê? Porque esse dia, que é o dia do Senhor, cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra, porque nós não sabemos o nosso dia, nós não sabemos a nossa hora. Então, as preocupações da vida que nos engolem, a falta de confiança, que é própria de um coração desesperado, que põe a sua confiança nos homens, que põe a sua confiança em si, que põe a sua confiança no dinheiro, que põe a sua confiança no poder, nos poderes efêmeros deste mundo, porque como a gente viu, se a gente fizer a conexão a semana inteira do Evangelho com a primeira leitura, a gente vai perceber que o poder que não é efêmero neste mundo é o poder de Jesus. É o poder de Jesus. Todos os outros passarão. O reino que não passará, o poder que é eterno, é o de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente muitas vezes põe a nossa confiança nos poderes efêmeros deste mundo e não colocamos a nossa confiança em Deus. E aí o dia do Senhor, olha o final do versículo 35. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Aí novamente abre aspas para Jesus. Portanto, Vitor, portanto, você repita isso dizendo o seu nome. Aí onde você está? No carro, na mesa do café da manhã, no cafezinho do trabalho, aonde você estiver, no segredo do seu quarto, na sua sala. Olha o que Jesus está dizendo. Eu vou colocar o meu nome, você coloca o seu. Portanto, Vitor, ficai atentos e orai a todo momento. Ficai atento e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Porque ficar de pé é posição, igual a Nossa Senhora ficou na cruz. Nossa Senhora estava diante da cruz do seu filho, de pé. É sinal de prontidão, de firmeza, de fortaleza, para que quando o dia do Senhor chegue para mim e para você, não seja para nós causa de desespero. Mas Senhor, eu não estou pronto. Mas Senhor, eu não estou pronta. Falta eu converter nisso aqui, falta eu me emendar nisso aqui, me dá um pouquinho mais de tempo. Minha filha, meu filho, o seu dia chegou. Mas para que quando o dia chegar nós estejamos prontos, de pé. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E seja para nós não uma causa de desespero, mas uma causa de grande alegria. Peçamos ao Espírito Santo essa graça de converter o nosso jeito de viver, de metanoia, mudança de mentalidade, de iluminar a nossa inteligência para que a nossa inteligência seja conduzida e nos conduza para o bem. Para que o Espírito Santo nos conceda a graça da coragem, para que a gente possa se despojar de tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida, para que a gente possa se desapegar de tudo aquilo que não nos conduz para a vontade de Deus, mas que muito pelo contrário, faz com que a gente fique com um pé em Deus, um pé na graça de Deus e um pé
na porcaria, em todas as porcarias que o mundo nos oferece. Sejamos coerentes e inflamados pela Léxio, pela liturgia desta semana. Peçamos ao Espírito Santo a graça de uma fé madura, consistente, que nos leve a ir além dos nossos desejos carnais, para que sejamos homens e mulheres do Espírito Santo, homens e mulheres de oração, homens e mulheres da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.